um dos livros mais importantes de toda a Bíblia, o único que descreve com riqueza de detalhes como era a vida da igreja primitiva, como eles faziam, o que faziam. Esse é o livro de Atos. Eu quero lhe convidar, porque esse é só o começo desse nosso estudo. Vem com a gente. Atos é, com certeza, um dos livros mais importantes de toda a Bíblia. Talvez ele faça a conexão perfeita entre os evangelhos e as cartas que vão compor todo o restante do Novo Testamento. O livro de Atos ele é crucial para o nosso entendimento do que é igreja, do que significa ser a igreja, ser igreja, o povo de Deus depois de Jesus Cristo. E aquilo que a gente pode depreender da nossa vida hoje enquanto cristão tem que passar por aquilo que a gente lê em Atos. Então eu quero começar trazendo para vocês uma introdução básica daquele tipo que a gente pode ter as informações cruciais para a gente ter os melhores entendimentos. Então, o autor do livro de Atos, quem é? Lucas. Como é que a gente sabe que é Lucas? Nós temos evidências externas e internas. Evidências externas são aquelas que nós podemos perceber fora do texto bíblico. E eu trouxe pelo menos duas para a gente poder trabalhar. Uma é que no ano 170 já havia testemunhos escritos, ou seja, já havia material escrito de que Lucas era o autor. Eu estou falando do cânon muratoriano. Já direcionava Lucas como autor do livro de Atos. Em 325, então mais alguns anos na frente, Eusébio de Cesareia, um dos mais proeminentes pais da igreja, já mencionava inúmeras fontes que apontavam para que Lucas fosse o autor do livro de Atos. Então, essas são só algumas fontes externas, algumas coisas que a gente pode ter de fora do texto bíblico para mostrar que Lucas era o autor do livro de Atos. Mas, na verdade, o que comprova mesmo mais fortemente a autoria de Lucas são as evidências internas. As evidências internas são muitas, mas eu queria citar pelo menos 4 delas para a gente trabalhar. Primeira e muito clara é a utilização do pronome nós. Lucas vai narrar uma história. O autor de Atos narra uma sequência de acontecimentos. E em algumas passagens ele utiliza o pronome nós, ou seja, ele se inclui na história. E eu selecionei algumas passagens que vocês podem dar uma olhadinha depois aí, mas eu quero ler com vocês o capítulo 16, versículos 10 a 17. Então, Atos 16, versículos 10 a 17. Para nós termos um exemplo do que eu estou falando. Atos 16, a partir do versículo 10, diz assim: Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrace e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade, fomos para Beira-Rio, etc. Isso aqui é só para mostrar a utilização do pronome em primeira pessoa do plural, no caso aí, ele se enquadrando como um companheiro de Paulo nessas viagens, nessas situações. Então o pronome nós significa que o autor do livro ele se enquadra na história, ele tá sendo um agente da história, ele está contando situações que ele mesmo viveu. E é bem interessante perceber também que em algumas epístolas de Paulo, o próprio apóstolo Paulo vai se referir a Lucas como presente nos fatos. Então, algumas passagens, como Filemon 23, 24, Colossenses 4, de 10 a 17, vão falar sobre isso. Lá em Colossenses
Lá em Colossenses, inclusive, Paulo vai chamar Lucas de o médico amado, né? Esse é o nosso segundo ponto aqui, ó. Existe no livro de Atos a utilização de uma linguagem que evidentemente tem conhecimentos médicos. E a gente pode dar uma olhada no capítulo 28, versículo 6, que tem um termo ali que é usado muito peculiar com relação a conhecimentos médicos da época. 28, versículo 6, diz assim: Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Então ele usa aqui, ó, eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar. O termo que ele usa na língua original para essa palavra inchar é um termo que só ele usa, só Lucas usa em toda a Bíblia, e é um termo tipicamente de alguém que tinha conhecimentos médicos à época. Uma pessoa leiga não utilizaria esse termo, é o que se quer dizer. Então os estudiosos têm por muito claro que o autor de Atos tinha conhecimentos médicos. E como eu disse, lá em Colossenses, Paulo vai se referir a Lucas chamando ele de médico, o médico amado, né? Bem, outra característica que pode evidenciar no texto do próprio livro de Atos a autoria de Lucas é que a linguagem utilizada é a mesma linguagem utilizada no Evangelho de Lucas. É um grego rebuscado, é um grego cuidadoso, é aquele grego koiné, no qual foi composto a maior parte, ou quase todo o Novo Testamento, mas é um grego mais trabalhado, mais elevado, mais rebuscado, por assim dizer. Assim como é o Evangelho de Lucas. Então, isso torna os dois textos muito parecidos no linguajar, no vocabulário. Então, é mais uma evidência da autoria de Lucas. E, por fim, lá no iniciozinho do livro de Atos, ele menciona outro livro ao mesmo destinatário. A gente pode ver lá no início do livro de Atos, no comecinho mesmo, no primeiro versículo, ele diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito, Então ele menciona um outro livro. Qual é esse outro livro que ele menciona? Ele chama Teófilo, aqui, que seria o destinatário dessa carta que ele escreveu. Mas vamos buscar um pouquinho lá no início de Lucas, para a gente ter essa referência. Então, Lucas 1, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então a gente vê que é o mesmo destinatário, o Teófilo, e ele fala que está escrevendo, no início do Evangelho de Lucas, um relato ordenado que ele preparou para que o Teófilo lesse. E quando a gente lê no início de Atos, ele continua falando com o Teófilo, dando a intenção de que agora ele faria uma espécie de continuação do primeiro livro que ele havia escrito. Então tudo isso evidencia, praticamente não há controvérsias a respeito disso, de que o autor do livro de Atos é mesmo Lucas. Bem, mas então quem era Lucas? A grande verdade é que a Bíblia não fala muita coisa sobre quem era Lucas, mas a maioria dos estudiosos tem o entendimento de que ele provavelmente era um gentil que foi convertido pelos primeiros discípulos. Então, ele se enquadra assim como o único autor bíblico que não era de fato judeu de nascimento, né? Mas ele fica muito evidenciado como um homem culto. A gente vê pelo vocabulário que ele usa, pela sua forma rebuscada de escrever. Era alguém que conhecia medicina, era conhecedor de medicina, um médico, por assim dizer. A gente vê pela utilização de alguns termos que só médicos, só quem tinha conhecimento de medicina utilizaria.
E, evidentemente, era alguém que tinha um conhecimento de investigação histórica e um conhecimento de uma escrita elaborada. Por quê? Porque nós vemos que ele faz um relato muito preciso, conciso, detalhado. Ele não joga palavras fora, ele consegue fazer objetivamente um trabalho excelente de modo literário, no âmbito da escrita, do vocabulário. Então, era um homem culto, um homem inteligente, um homem de muitas palavras, de vocabulário vasto e rebuscado, e provavelmente um homem que foi companheiro de Paulo, né, coloquei aqui, em muitas de suas viagens, de suas empreitadas missionárias. Mas vamos continuar aqui. Em que data provavelmente foi escrito o livro de Atos? Bem, a data que a maioria dos estudiosos chega hoje em dia é o ano 63. Por quê? Porque nesse ano foi o ano em que provavelmente Paulo foi preso em Roma pela primeira vez. Sabe-se que 2 anos depois ele vai ser solto, mas a gente vê que no final do livro de Atos os fatos terminam por aí, não vão além. Então, se fosse escrito, tivesse sido escrito um tempo depois, provavelmente ele relataria o que havia acontecido depois desses acontecimentos. Até porque no ano 67, mais ou menos, o próprio Pedro e o apóstolo Paulo foram mortos. E o livro de Atos não relata essas mortes, né? Então seriam fatos muito importantes para não serem relatados. Outro fato importante que não é relatado no livro de Atos é a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então, esses são alguns indicativos, há ainda alguns outros, mas só para demonstrar que a provável data é em torno do ano 63 em que ele foi escrito. O destinatário nós já falamos, né? Lucas fala de um tal Teófilo. Ele escreve o evangelho dele, o evangelho de Lucas, e o próprio livro de Atos, endereçando esses livros a um homem chamado Teófilo. Existe talvez uma desconfiança de alguns autores de que Teófilo não seja bem um nome, porque Teófilo, em grego, significa literalmente amigo de Deus. Então, alguns sugerem que seja um codinome para não revelar o verdadeiro nome desse destinatário. Outros acham que seja um termo genérico para qualquer pessoa que fosse um cristão verdadeiro. Enfim, mas no fundo é provável que fosse uma pessoa mesmo, um homem, porque ele utiliza um pronome de tratamento que era dado só a alguém que pertencia à alta classe social romana, que é o termo excelentíssimo. Ele vai dizer, ó, excelentíssimo Teófilo, lá no início do Evangelho de Lucas, nós lemos ainda há pouco, né? Então é provável que esse Teófilo tenha sido uma autoridade romana. Alguns sugerem talvez o senhor de Lucas durante algum tempo, não se sabe, né? Mas estudiosos concordam sobre uma coisa muito interessante, de que Lucas escrevia para Teófilo não com o objetivo de que essa carta fosse uma carta estritamente pessoal, mas há uma grande certeza entre os estudiosos de que ele tinha a intenção de que o Teófilo fizesse cópias e distribuísse entre as igrejas, ou seja, de que essas cartas, o evangelho dele e o livro de Atos se tornassem conhecidos dos cristãos em geral da época. Hoje a gente fica por aqui, essa foi uma breve introdução, nós ainda vamos continuar no próximo vídeo. Fica com a gente, não perde nada e vamos estudar o livro de Atos.